E aí, galera? 6h31. Fizemos 1 minuto de atraso aí para entrar aqui para a gente ir para nossa quarta live, a live super importante, falando sobre criatividade com o Rodrigo de Aquino. Rodrigo de Aquino é um amigo recente que eu conheci. Ele é um dos caras mais criativos. Ele já tá por aqui, já vai pedir para entrar. É um dos caras mais criativos que eu conheci ultimamente. E aí a gente já convidou ele para falar sobre criatividade, para ele, além de falar sobre a criatividade, para ele ser nosso mentor de criatividade. Então, estou esperando ele aqui para a gente começar. Vai ser um papo bacana, porque ele é uma figuraça, e é um cara que conhece tudo sobre criatividade, sobre marketing, é um cara bacana. Hoje eu tô com a camiseta das Apos. Fiquei com inveja porque o Fred estava com a camiseta das Apos ontem, e hoje quem está com a camiseta das Apos sou eu. Deixa eu ver o Rodrigo. Deixa eu ver se ele já tá. Vamos tentar. Vamos ver se ele já tá entrando aqui. Bastante gente entrando. Olha ele aí. Oi, pessoal! Bem-vindo. Agora sim. Oi. E aí? Bom, falando de camisetas, olha. Uma camiseta que eu não sabia como que ia me fotografar, né? Ó, peraí. Uma camiseta de abraço. Isso. E uma girafa. Muito bom. Uma girafa. Você sabe a história da girafa? Não. Como é a história da girafa? Eu aprendi com a Renata Livramento. Que ela falou que vai aparecer por aqui. Tá bom. Tô esperando a Renata. Não, a gente vai falando sem ela. Não, claro. E a Renata me ensinou o seguinte, que a girafa, ela é um dos símbolos da felicidade, da empatia. Porque ela, no planeta Terra, ela é o ser com o maior coração que vive na Terra, nos continentes. É o que tem o maior coração. Fisicamente, ela tem o maior coração. E ela tem uma visão ampla do mundo. De cima. Porque ela tem uma visão ampla da vida. Então, para você ser mais feliz e ser empático, você precisa ter um grande coração e uma visão ampla da vida. Olha que legal. E aí eu queria hoje abraçar todo mundo que está aqui e falar dessas coisas todas, que é a maior legal. E você sabe que a gente estava falando, e eu venho repetindo isso, que eu acho que depois do que a gente está passando agora, uma das coisas que mais vai se valorizar é justamente o valor do abraço. Eu acho que ele vai valorizar mais que o dólar, mais que o euro, mais que o petróleo, porque as pessoas estão tão carentes de abraço que ele vai ser Eu investiria, se tivesse Nasdaq, eu investiria no abraço, porque é o que mais vai valorizar. Eu tô vendo que tem bastante gente que tá entrando aqui, que esteve nas outras lives, né? Que eu ouvi você falando essa história do abraço. E eu acho que foi legal, porque a gente vai agora, já no final, nessa reta final, a gente vai começar a fazer uns amarrados de muita coisa que foi falada. Né? Isso mesmo. Eu acho que o legal é a gente perceber que a gente, em cada lugar de fala, a gente está falando de coisas muito parecidas, de coisas muito... por pontos de vista diferentes, mas de coisas muito similares. Mas... Eu acho que é importante... Fala. Não, tem bastante gente entrando, mas tem bastante gente nova também. Acho que são os seus convidados também. Tem gente fina, entendeu? O Gui, bem-vindo, viu? Bem-vindo. O Fábio Munhoz é nosso mentor. Aliás, ele é mentor de gratidão, né? De generosidade. Gratidão pela sua presença. Ele de compaixão organizacional. Fábio fala... Olha lá, um abraço e um aperto de mão, mas vamos lá. Entrou até a minha mãe já entrou já. Opa, aí aumenta a responsabilidade. Tem que botar ordem no galinheiro, e ela falou para eu não passar a mão no cabelo.
Ó, eu pus essa camiseta da Zappos, né? Porque, que é a empresa mais feliz do mundo. Mas é porque é a única roxa e amarela que eu tenho, né? Porque, Muito obrigado, muito obrigado. isso é em homenagem à sua marca pessoal, que é roxa e Ô, amarela. Fê, E, aliás, você viu a máscara que meu filho eu fez pra mim? amei. Sem Eu saber, vi. sem Sim. saber, mas ela é roxa e amarela, então ela é fantástica. Deixa eu apresentar o Rodrigo aqui em breves palavras aqui. Ele não se restringe a essas breves palavras, mas o Rodrigo ele é comunicólogo, ele é facilitador FIB, ele fez a mesma turma que eu, Felicidade Interna Bruta, e especialista em bem-estar e felicidade e mentor no tema criatividade da plataforma FairJob. Há 29 anos, o Rodrigo dedica-se a estudar os potenciais da alma humana, com especialização em psicologia positiva, planejamento estratégico, cool hunting e mais de 20 anos em experiência em publicidade, cria pontes entre felicidade, excelência humana, pessoas e empresas. Seja bem-vindo, Rô. Muito obrigado, Fê, Rodrigo pelo ou convite, Rô para pela os íntimos. oportunidade. Né? Então, tem gente que descobriu. E, assim, e aí, dependendo do momento que eu estiver conversando, hoje o Gui, que entrou agora há pouco, ele descobriu que algumas pessoas me chamam de Quino. Quino de Aquino. Algumas pessoas da área jurídica me chamam de Quino. Lívia, parabéns! Você entrou aqui na nossa live. Parabéns! Hoje é aniversário da Lívia! A Lívia também Parabéns! é nossa. A Marta Vidal tá sempre aí também. Hoje é seu aniversário. Hoje é aniversário da Lívia. Está com vida Facilitadora nova, está também. com tudo novo, lá de Brasília. Gente, é o seguinte, antes da gente falar, eu vou daqui a pouco falar sobre linhas do campo no processo da criação. E eu queria agora falar sobre linhas do campo, sobre a nossa conversa. Tá? Vamos lá. Porque a criatividade existe, ela é uma coisa muito ampla e a gente precisa criar algumas linhas do campo para determinar do que a gente vai falar aqui. A gente está vivendo num mundo, num momento de hard problems. E aí a gente vai falar de soft skills. Né? Então, assim, existem alguns momentos... Estou arrepiado falando disso agora. O que acontece? Em momentos que a gente quer falar de bem-estar, de felicidade, de qualidade de vida, muitas vezes a gente precisa mitigar a dor antes de começar a falar sobre essas coisas. Né? Então, eu não quero, nesse exato instante, falar que a felicidade ou a criatividade, ela é realmente a última bala do pacote, a solução Master Blaster Blambles do universo. Né? Mas elas podem ser caminhos que vão ajudar a gente a chegar a lugares. Né? Eu acho que tem um vídeo do Gerd Leonard, ele fala sobre o mundo no futuro, inclusive tem um artigo muito legal que depois eu vou colocar aí no nosso link, que ele está falando do mundo pós-Covid, e ele fala que existem algumas habilidades que não vão ser substituídas pela inteligência artificial. E uma delas é a criatividade e a inovação. Ou seja, por mais que a gente tenha que ter algumas linhas, ela é de grande importância cada vez mais para um futuro, um futuro biônico aí, né? Mas então, é porque num momento como esse, eu não queria transformar isso num white problem, sabe? White people problem. Não, é o seguinte, vamos colocar nessa linha de como, olha, Steph chegou. Steph também está por aí. O que acontece? É a gente conseguir entender que num momento como esse, a gente não quer simplificar a vida. Mas a gente quer, na verdade, estimular as pessoas a terem um olhar diferenciado sobre si, sobre o mundo, para a gente conseguir criar um mundo com mais bem-estar, com mais facilidades, com mais felicidades, com mais fair. Isso. Fair. E é exatamente isso. É o que a gente tem falado na neurociência, Ru, que uma das coisas... Todo mundo tem falado sobre o ajuste do mindset, da mudança de mindset, mas tem um passo antes do mindset, que é o look set, ou seja, ajustar a forma de olhar. Até porque as mensagens que chegam no nosso cérebro, elas vêm pelas aferências, são exatamente o olhar, né? O paladar, o olfato, o que a gente escuta. Então, assim, se a gente consegue já ajustar esse look set antes do mindset, a gente já começa a ter uma visão mais positiva, mais criativa, ou seja, melhor do mundo.
né? Sim. Então, acho que isso é importante. Uma outra coisa que eu queria que a gente tentasse verificar até o final da nossa live, quantos negros e quantos LGBTs e quantos orientais estarão na nossa live? Tá, isso Não, já é uma... a gente consegue ver naquele finalzinho, quando aparece tudo, para a gente conseguir dar um... Por que eu estou colocando isso? Né? Porque muitas vezes o discurso ele fica sempre num lugar, num lugar do homem branco classe média. Isso. Ou mulher branca classe média, né? Isso, e quando a gente está falando de criatividade, a gente vai falar sobre escuta daqui a pouco, é importante você ter uma escuta ampla, né? Então, assim, eu só queria colocar essas linhas do campo para entender que muitas vezes eu também vou estar falando disso. Num lugar onde talvez não tenha um conteúdo diverso para a gente poder diversificar e poder ampliar o nosso discurso. Eu gosto bastante do termo, além da questão da diversidade, eu gosto muito do termo pluralidade. Né? Ou seja, as empresas precisam ser plurais, independente de qual linha ela siga, de qual origem ela venha, né? De qual preferência ela tenha, mas ela precisa ser plural. Ela precisa ter homens e mulheres trabalhando junto, né? LGBT, ela precisa ter brancos, negros, orientais, indígenas. Ela precisa dessa pluralidade. E ela precisa disso porque isso tem um efeito no negócio, né? Isso tem um efeito no negócio. Porque o nosso cérebro, né? Falando de neurociência mesmo, o nosso cérebro nada mais ele nada mais produz do que as nossas experiências. E, obviamente, que a experiência, por exemplo, eu estava falando ontem com o Fred, de uma mulher negra na periferia é completamente diferente da minha experiência, da tua experiência e de outras pessoas, assim como de um índio, assim como de uma pessoa LGBT, ou seja, esse conjunto que forma uma... Fernando, a gente tem um roteiro e você Vamos tem que lá. seguir nosso roteiro. Vamos lá. Eu só queria aquecer, a gente já chegou nos 15 minutos. Então, vamos tomar cuidado para a gente não se estourar. Então, vamos Flexibilidade, como saber adaptar-se a essas mudanças. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender com relação à nossa linguagem. Hoje, as grandes agências de publicidade estão falando o quê? Que, assim, não é hora da gente querer comercializar coisas, vender coisas. É hora das empresas e das marcas se posicionarem para falar sobre os seus valores. E como o seu capital de valor vai conseguir, hoje, ajudar a sociedade a se reconstruir. É disso que a gente está falando. É por isso que quando a gente coloca assim, o que é flexibilidade? Então, assim, isso é uma coisa que uma empresa ela já tem que se flexibilizar no primeiro momento, né? De que ela tinha um modelo de negócio que ela tem que mudar. E o que é se flexibilizar? É saber se adaptar à mudança. E é uma mudança que não terminou. A gente está no processo de mudança. Né? E aí, a Forbes desse mês passado, ela apresentou uma matéria de 23 de março, que ela fala sobre algumas coisas que eu só vou pontuar para a gente poder pensar sobre isso, tá? Eu não quero me estender nisso, mas só para a gente pensar como a gente vai ter que pensar em uma proporção de coisas a partir de agora. Ela fala que a gente vai ter que mudar a nossa relação com o tempo, autoconhecimento, porque a gente está parado o tempo inteiro pensando em si. Vínculos e rede de apoio. Aprimoramento das relações e das reuniões. Tem uma hora que ele apresenta lá que tem uma média de 23 horas por semana de reunião. E assim, imagina, 23 horas. E agora as pessoas estão resolvendo tudo em 5 minutos por telefone. Relação com o ambiente. Então, as convenções, as reuniões, os congressos, né? Como que vai acontecer tudo isso? Vulnerabilidade e aceitação. Não estamos no controle definitivamente de nada. E isso, para o processo criativo, a vulnerabilidade é extremamente importante de você aceitar. Ó, Carla aí. Bem-vinda, teacher!
Ela já apareceu lá no meu, a gente já dado boas-vindas para ela, a gente já fez uma futrica. E Tá. a velocidade das inovações, né? A criatividade cada vez mais hiperrelevante, né? E aí, quando a gente está falando sobre a importância da flexibilidade, é o como a gente escuta o outro. Você conhece o livro O Palhaço e o Psicanalista? Uhum. Lá, nesse livro que é incrível, ele está aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Esse livro é muito bom. É muito bom. Ele fala sobre os 4 Hs da escuta, né? E aí ele fala que é o seguinte. Então, por que eu falei da diversidade lá atrás? Porque a gente precisa escutar o diverso, para a gente ter um repertório vasto, para a gente poder fazer cognições e juntar ideias de um jeito que elas sejam diferenciadas. O primeiro H é o do hospedar. Então, quando eu escuto uma coisa que você está me dizendo, né? Eu tenho que hospedar sem criticar, porque eu quero te receber bem em casa. Eu não quero já estabelecer de bate-pronto quais são os critérios de como você vai falar, de como você vai se dizer, como você vai se expressar. Eu escuto de um jeito como um bom hóspede, né? Como um bom hospedeiro, né? Um bom... Não é a palavra. Como um bom sincerone. Como um bom sincerone. Isso. Aí o que acontece? Recebi essa escuta, ela vai para o hospital, é o segundo H. Onde eu vou tratar aquilo que, na verdade, está doente, aquilo que está precisando de vitamina. Anfitrião, obrigado, Carla. Isso mesmo. Eu vou lá e recebo aquela pessoa e essa ideia, eu levo ela... Fábio, o Fernando, cadê você? Eu não sei o que eu fiz aqui, peraí. Levo ela para o hospital. Eu levo essa ideia para o hospital. Né? Vou ver o que ela precisa de vitamina, se ela precisa de cura, se ela precisa de uma anestesia. Ou então, às vezes, ela já precisa, parte dela já pode receber alta, e ela vai para a vida. Isso. Né? Então, beleza. Só que daí é o seguinte, quando eu estou assentando tudo isso, eu vou pro hospício com essa ideia. Eu vou pro hospício com essa ideia. E aí é onde eu vou pirar com ela. Eu vou lá, eu vou brincar com ela, eu vou me divertir com ela, eu vou enlouquecer com ela. Né? Até que daí eu viro o hospedeiro dessa ideia, que é aí onde tem, por isso que eu não sabia que não era a palavra. Eu me torno o hospedeiro da ideia. Ela fica dentro de mim. Ela fica dentro de mim. Ela já fica integrada a mim. Né? E aí, todo esse processo... Vai falando que eu tô escutando, que eu tô com... Tá bom. Todo esse processo requer coragem. Né? O Matisse fala que criatividade requer coragem. Coragem para você aceitar suas intolerâncias, as suas incongruências, as suas intransigências. Né? Porque eles realmente escuta, você já quer botar a sua verdade nessa escuta que está vindo. Né? E aí toda essa intransigência, tudo isso, é porque a gente tem medo do novo. Por isso que a criatividade requer coragem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo do medo na cabeça como um dificultador, né, no processo criativo. Na verdade, o medo, né, ele é o grande limitador. Ele limita, e a gente tem alguns neurotransmissores, obviamente, também para o processo criativo. O processo criativo, ele se dá em lugares diferentes, até... A gente conversou hoje sobre um paper recente que saiu sobre os artistas de jazz que improvisam, né? Então, ele está do lado direito mais ligado à precisão, do lado esquerdo mais ligado à precisão, do lado direito mais ligado à questão cognitiva, né? Mas o mais importante do processo criativo é você ter a confiança. Né? E a confiança, ela é basicamente um substrato da ocitocina, né? Ou seja, você precisa ter confiança, então o seu chefe precisa confiar e falar, vai lá e erra, porque o erro faz parte do aprendizado, que faz parte do processo criativo. Então, quando você tem confiança, você admite, né, que o processo criativo pode funcionar, ou seja, você pode errar, obviamente com responsabilidade, mas é dali que funciona. Então, basicamente, é ocitocina e dopamina que fazem que você tenha coragem para isso. E nesse mundo que tá mudando, o mundo mudou. O mundo mudou, né? E aí eu gosto de falar da flexibilidade. Por que eu começo a falar de flexibilidade antes de falar de criatividade? Porque tem muita gente que já tem uma crença que não é criativa. Então, se você não é criativo, pense o seguinte, seja flexível pelo menos. É isso. Né?
Porque é o seguinte, eu falo assim, coloca dendê na cintura. Coloca dendê na cintura. Que você vai dizer, você vai dando aquela rebolada na vida, isso já vai te obrigar a ver o mundo de um jeito diferente. E o principal que a gente... Porque assim, e aí o mundo mudou. A partir do momento que eu estou num novo cenário, aí eu tenho condição de criar. A gente está trocando pneu com o carro mudando. Com o carro em movimento. Abastecendo o avião voando, né? Agora, sim, tem uma frase do que eu acho que é importante. São duas coisas que eu acho importante a gente pensar. Eu tô travado para todo mundo ou só para Lucimar? Não, tá travado. Você tá aparecendo aqui. Mas travou numa posição boa. Você tá assim, ó. Eu tô bonito? Tá bonito. Tá olhando para frente e tá com um leve sorriso. Fica tranquilo que tá então, ótimo. Tá bom, beleza. Que assim, acho que são duas coisas que eu acho que é importante a gente pensar. Antes da psicologia positiva nascer, o Seligman, ele falou sobre o amparo desaprendido, desamparo aprendido, que é eu não quero me aprofundar nesse sentido, mas assim, o ser humano aprende a ficar na tristeza. Então, nesse momento, a gente precisa usar muito a nossa criatividade para a gente conseguir não se acostumar com o ruim. Primeira coisa, né? E o Einstein, quando ele fala que a gente não pode solucionar o problema no lugar onde ele surgiu, é porque a gente vai ter que usar criatividade para conseguir dar esse salto e ir para um outro lugar. É isso mesmo. Peraí, Rô, tá fosca a sua imagem, agora ela tá fosca aqui. Peraí. Quer que eu saia? Peraí, eu vou tirar e te pôr de novo. Peraí. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver se ele tá vindo aí de volta. Eu mudei o meu... Porque é o seguinte, hoje o mundo quer criatividade. Então, assim, primeiro, eu quis falar sobre tudo isso antes, né? Para entender o seguinte, que a gente precisa estar flexível neste momento. Eu lembro que quando eu vou para a praia sozinho, né? Eu viajo muito sozinho. E às vezes eu entro no mar sozinho, eu falo assim, gente, e se entrar uma onda do mar muito louca e me pegar? Eu lembro sempre de tentar estar tranquilo e com o corpo relaxado para a onda me levar para onde ela quiser. Nesse exato instante, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que estar vivendo. A gente tem que ter essa flexibilidade para conseguir deixar essa onda toda levar a gente com um mínimo de centramento, porque o mundo quer pessoas criativas, né? A criatividade... Precisa de pessoas criativas. Então, mas aí são duas coisas, né, Fê? Porque é o seguinte, quer ver? Nesse livro aqui, A Organização Dirigida por Valores, tem um trecho que o Richard Barrett ele fala que é o seguinte, que a criatividade, ela é a nossa autoexpressão, ela está intimamente ligada com a nossa realização. Né? E aí o que acontece? As pessoas elas aprenderam na vida a viver dentro de moldes. Então, assim, a corporação tem um molde, então sempre deu certo, não pode mudar. Segue. Minha mãe me ensinou tal coisa, siga no molde. Segue. Na verdade, a gente vai perdendo o processo criativo justamente porque a gente vai entrando nesses moldes. A criança, ela nasce criativa, né? Ela nasce sorridente e nós vamos entrando nesses moldes. E a escola é a primeira, né, que vai moldando. Então, assim, meus filhos outro dia falaram assim, pai, agora na escola não pode mais correr. Porque eu estou no ensino fundamental 2 e no fundamental 2 não pode mais correr. Eu falo, mas que absurdo, tal. E aí minha filha falou assim, e no ensino médio não pode mais andar de mão dada e beijar. Eu falei, mas tá certo. Aí esse molde... Então, aí você colocou outro molde na cabeça da sua filha. Isso, aí o molde do pai é que é limitante. E aí, porque é exatamente isso. E aí, quando ela chega, você quer uma filha criativa, você quer filhos criativos, você quer funcionários, parceiros, você quer colaboradores criativos. Só que na hora que chega alguém querendo cobrar a barreira, querendo quebrar e cobrar espaço e quebrar a barreira, chega alguém você não dá esse espaço. Então, assim, sempre a minha grande pergunta, né? Quando alguém vai lá e fala assim, eu quero uma mentoria de criatividade para minha empresa ou para minha equipe, assim, você está preparado para bancar a criatividade da sua equipe? Isso, você vai permitir, né?
É porque o bancar, assim como a gente no FIB, a gente procura o rei do botão dentro de uma empresa, que é o cara que vai bancar essa nova realidade e felicidade dentro de uma empresa, eu posso chamar que eu quero procurar o Walt Disney, o Steve Jobs da empresa, que é um diretor, é um sócio, é um investidor, que eu falo assim, tá bom. Desde que seja top-down, né? Desde que essa porque permissão venha de cima para baixo, né? Porque o que acontece? Quantas são as pessoas que dentro de uma empresa, elas entram em murchamento porque elas são contratadas, porque elas têm habilidades para aquilo, só que chega um momento que tem alguém que não quer, ela não quer aquela criatividade. Ela quer... Não, e o pior não é ela não querer. Ela não quer ela se mudar, né? Mas o pior é no processo porque isso foi uma briga minha como executivo de RH durante muito tempo. As pessoas exigiam uma série de coisas do candidato, inclusive criatividade, flexibilidade e tal, não sei o quê, e depois não permitiam. Ou seja, a pessoa se frustra mais do que ela não poder fazer, ela se frustrar. Então, por que pediu isso? Então, por que eu tive que fazer um teste e provar que eu era criativo? Você sabe que uma das frases que eu tenho usado muito quando eu tenho falado com pessoas em processo de contratação e coisa e tal, é assim, é esse exercício das pessoas que são contratadas pelo seu hard skills e são demitidas pelos seus soft skills. Isso, né? Isso. Porque assim, um clássico já, né? Pois é, não, mas é tão clássico, só que as pessoas elas continuam com essa venda, né? E aí, o importante de entender nesse processo todo é que Boa noite, Fábio. Todo mundo é criativo. O Yuval Noah Harari, no livro do século XXI, os 21 coisas para se aprender no século XXI, né? Ele fala que a moralidade, a arte, a espiritualidade e a criatividade só está no nosso DNA. Isso, é isso mesmo. Mas, assim, todo mundo, só que onde que mora a grande história? Essas são as pessoas que se permitem exercitar a sua criatividade e as pessoas que não se permitem exercitar a sua criatividade. Tem aquelas pessoas que elas já têm uma habilidade, uma genialidade, uma coisa brilhante, nasce com elas, são geneticamente brilhantes. Tem aquelas pessoas que, por uma questão de empenho, descobrem uma paixão e elas vão lá e correm atrás. Eu vou dar 2 exemplos, e aí se eu tiver errado no futebol alguém me corrija, mas que eu penso assim, você tem um Garrincha, que é um cara que tinha uma super habilidade, né? E ele era criativo, era raiz. E um Cristiano Ronaldo é um cara que ele treinava. Treinava, treino. É a mesma coisa que a criatividade. Tem aquelas pessoas que já nascem com uma coisa e pessoas que vão lá por uma questão de interesse, elas correm atrás daquilo. Isso a gente chama, na neurociência, a gente chama de automatização. Ou seja, você pode ficar bom naquilo se você treinar ao ponto de responder automaticamente para isso. No processo que a gente tem de criatividade dentro de um hospital, por exemplo, como o palhaço do hospital, você cria um repertório. E o improviso, que é o que mais a gente trabalha, é o que mais a gente treina. A gente faz cursos, né, e o hospital que eu trabalho, ele nos permite isso, né, de a gente treinar, para que na hora que eu tiver que usar aquele repertório, eu esteja pronto. Ou seja, eu saio de um processo automatizado, né? É a mesma coisa quando uma criança ela começa a aprender a jogar tênis, né? E é diferente de um adulto quando ele vai jogar tênis. Por quê? Porque ela já automatizou o movimento, ela já entra quase numa perfeição, que é muito o que você falou do Cristiano Ronaldo, porque ele vem treinando para atingir a perfeição. Tem 2 coisas que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte. A Fernanda Montenegro, eu sempre uso esse exemplo porque eu acho brilhante. A Fernanda Montenegro, ela fala uma coisa que é o seguinte, que ela prefere trabalhar com pessoas que têm vocação do que pessoas que têm talento. Porque é o seguinte, a pessoa que ela tem o talento, ela já nasce com tudo pronto, ela já tem aquilo, é dela, né? Mas muitas vezes ela assim, não vou treinar, eu não vou fazer de novo. Bom, né? É o Romário. Deixa que o filho não der. Treinar é pra trouxa, eu já nasci pronto. É isso que ele falava, inclusive. Isso, exato, o Romário, né? E aí, por um outro lado, eu gosto de gente que tem vocação, porque a pessoa que ela quer fazer de novo, ela vai fazer de novo, e ela quer estudar mais uma vez, e ela quer... E assim, isso que você fala, e eu lembrei disso por conta da questão do repertório, né? Criatividade é repertório.
É você ter coragem, mais uma vez, você ter coragem de você ir contra os seus pensamentos, é você pensar fora da sua zona de conforto, é você ou escutar a pessoa que você não quer escutar, porque a eureka, né, aquela O coisa momento eureka, brilhante, né? ele acontece com pessoas que se permitem ter tudo isso. E aí, Estão Fê, eu queria que preparados você... para que aquele momento, quando aquele momento chegar, né? É Exato. aquela que o Einstein falava, né? Toda vez que a sorte me procurou, ela me pegou trabalhando. Exato, é isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do que o nosso cérebro ele é preguiçoso, né? Ele tende a buscar as informações mais próximas que a gente tem, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade, o cérebro ele existe para manter a gente vivo, né? O real motivo do cérebro existir é a sobrevivência. Então, ele tende sempre a economizar energia procurando trilhas que ele já conhece, né? Então, assim, se eu sempre fiz isso, eu vou continuar fazendo isso porque está certo, porque tem dado certo, né? Então, essa é uma questão de que o cérebro começa a trabalhar quando você começa a forçar. Por exemplo, o cérebro da Cici está trabalhando agora porque ela está tentando pegar o próprio rabo, né? Mas é isso, ou seja, quando você força, quando você busca alguma coisa diferente, que você cria uma nova trilha neural, você começa a abrir as possibilidades, né? E você sedimenta aquela trilha neural, é como aquele matagal que você fala assim, tô perdido, então hoje eu vou por aqui. E você abre aquela picada e depois você começa a criar aquele caminho. A criação de um novo repertório se dá de uma forma muito, muito lúdica dessa maneira, né? E aí você começa a repetir. E é por isso que sempre, quando eu falo da questão da coragem, a gente precisa ter a coragem para sair desse lugar e tentar desbravar outras matas, né? Sim. Coragem para você quebrar os seus moldes. Você quebrar os seus moldes, porque assim, se você não faz... Obrigado, Cláudio. Ótima live. Obrigado. Cláudio está sempre acompanhando a gente também. Quando a gente... e porque se a gente não faz esse movimento, tem hora que a gente bloqueia a nossa criatividade. Isso. Né? E assim, meu Deus do céu. E assim, e criatividade, eu falo assim, não é mediunidade, gente. Não é que baixa uma ideia, eu tenho PPO e que eu vou conseguir fazer coisa. Não é isso, né? Neste livro aqui, gente, você sabe que eu tô muito preparado. Você tá preparado, hein? Nossa, você tá afinado. Que o livro é Sexo, Dinheiro, Felicidade e Morte, que é o Cat Bryars. Tá. Esse eu não conheço. Ele tem a busca por autenticidade, subtítulo. Tá. É muito bom. Ele fala uma coisa, tem uma hora que eu gosto, que ele fala o seguinte, que a brincadeira com responsabilidade forja a criatividade. Né? Então, o que acontece? Quando as pessoas falam para mim, você é todo despachado, eu não tenho, porque eu não tenho pudores com muitas coisas. Eu sou uma pessoa despudorada, desde muito pequeno, né? Então, eu sempre tive... Só que e uma vez, a primeira vez que eu estava apresentando um programa, eu estava num programa de TV, e aí a apresentadora, ela falou assim para mim, você tá com medo, Rodrigo? Eu falei, tô, Márcia. Márcia, a esposa do Silvio Luiz, que cantou Ronda. De noite, eu rondo a cidade. Ela foi minha parceira de trabalho por um tempo. E ela falou, você tá com medo, Rodrigo? Eu falei, tô. Ela assim, troca o medo por responsabilidade. E desde então, toda vez que eu me sinto com medo, eu busco me cercar de coisas para eu me sentir bem assentado e poder caminhar de um jeito seguro. Que é a questão do repertório, né? E quando eu falei lá no começo das linhas do campo, é isso. Criatividade não é bagunça. Não. É o contrário disso, né? Criatividade, aliás, é o contrário. O importante sempre, a gente usa o briefing, né? Dentro da publicidade, a gente usa o briefing. Primeiro a gente usa um brainstorm, né? Porque todo processo criativo, ele começa com... vamos falar, né? Vamos destravar e depois a gente faz algumas escolhas. Mas primeiro a gente destrava, porque senão você já entra assim, com medo, né? Então, mas é importante você ter as linhas do campo. Isso quem me ensinou foi um redator, hoje ele é fotógrafo, AG Barros.
E ele falava assim, para você ter uma noção, um critério, que é o seguinte, a bola caiu dentro, é ponto. A bola caiu fora, não é ponto, você perdeu. Uhum. É importante você ter uma noção de critério do que você está fazendo para você conseguir entender se a sua... Porque o que acontece? Dentro da psicologia positiva, você tem o critério, você tem o processo da criatividade, né? Que é o seguinte, você tem o comodismo, que é o underusing da criatividade. E você tem a excentricidade, que é o overusing. Isso, que é o over... Então, o que acontece? Se você está no over, tudo vale. Aê, pessoal! Hoje, eu pensei num evento virtual hoje, digital, e eu mandei para 2 professoras minhas da pós. Eu falei, eu queria a opinião de vocês, né? Para ver, assim, para ver se está adequado, se está não sei o quê, se eu não vou pecar no negócio. O conteúdo é todo meu, mas eu peguei uma pessoa de fora. Claro, para fazer... Então é o seguinte, a ideia de que a criatividade ela é mágica, não, ela tem muita transpiração nesse processo. Ela tem um processo lógico, né? A criatividade, ela tá dentro de um processo. A criatividade, a inovação, né? Sempre as pessoas me perguntam, qual a diferença de criatividade e inovação? Eu acho que criatividade é o CPF e inovação é o CNPJ. E num CNPJ, onde você não admite, né? Você não tem as CPFs assim, porque você vai frustrar as pessoas, né? Então, mas é... assim, e começa sempre com um sim, né? Eu gosto muito de uma fala do Márcio Balas, que é um palhaço, um improvisador, um dos caras que mais trouxeram, um dos precursores do improviso no Brasil, e ele fala, né, do olhar do sim, né? Ele tem uma palestra que fala o olhar do sim, ou seja, você tem que se permitir, né? E aí você tem que vencer o medo, e o medo, que é uma das emoções primárias que a gente chama dentro da neurociência, que é o que te faz sobreviver. Mas você tem que viver esse medo, né? Você tem que viver isso daí e ter a coragem de assumir que fala assim, bom, beleza, não me traz mais risco, eu não vou perder o emprego, eu não vou perder a vida, então vamos avançar, né? Então esse é o... Você travou de novo aí na mesma posição. Ai, gente, eu sou muito ator, modelo e manequim. Sou muito ator, modelo e manequim. O seu processo de automatização está perfeito. Você está travando sempre na mesma posição. O que já Eu vou brigar com a Claro, que está oscilando. Com a Claro. Não, mas a minha é outra e oscila também, viu? Não pense... Quer sair e entrar de novo rapidinho? Você vai... Me derruba e põe de novo. Tá, peraí. Vamos lá. Strike the pose. Ó, tchau. Não sei se o que vocês acham? Trago o Rodrigo de volta ou deixo ele lá? Não, vamos trazer, né? Pronto. Por um momento eu pensei, mas tudo bem, eu acho que ele você merece. É um bandido, você queria me deixar pra fora? Não, eu só fiz uma enquete aqui. Sou bandido, sou solto na vida. Só fiz uma enquete, mas o pessoal pediu para que você deve aos nossos convidados virtuais. Senão eu vou trazer de volta. Então, mas falando, vamos lá. Para a gente falar sobre... 22 minutos aí. Isso, para a gente falar continuar sobre os bloqueios. Sobre os bloqueios e depois sobre mentoria. Vamos lá. A gente tem que pensar o quê? Né? Que a gente tem que, primeiro, se libertar desse... A gente tem que ter... É assim, eu gosto de uma frase minha, que é o seguinte, meio inspirada numa frase da Carla, mas é o seguinte, você tem que dar nome para as suas emoções. Essa frase da Carla. Se você não dá nome para ela, se você não batiza a sua emoção, ela morre pagã, dela vira obsessor e te pega na esquina, entendeu? Então, o que acontece? Essa é a sua parte, né? A parte de reconhecer as emoções é uma coisa, né? E aí você já batizou. E aí acontece, batiza, a gente dá nome, dá lá um nomezinho, fala, gente. Porque o que acontece? Se você não faz isso, você fica perdido no tempo, no espaço, você não consegue resolver, você não consegue dissolver sinal, porque daí você entra num looping negativo que te leva para um lugar. Por isso que é importante sempre definir as linhas do campo. Coisa 1. Fio. Né? Faz lá. Outra coisa.
Ambientes tóxicos. Eu venho de agência de publicidade, não vou entrar nesse mérito da questão. Eu falo bastante sobre isso num podcast que eu fiz com a Lívia, Mulheres Reais. Depois, se alguém quiser, tem na minha live, tem um link na bio, na minha bio. Tem. E eu falo sobre esse ambiente tóxico das agências, de produtoras, de como isso também... E você falou, Mara, lá no começo, sobre a importância da confiança para você poder criar. Né? Se você não tem um ambiente que te gera confiança, uma rede de apoio, você não se sente seguro para criar. Né? E aí eu já nem acho, por exemplo, que é só a confiança. Porque você tem a inveja, você tem o ego. O mundo corporativo, ele tem várias coisas que, assim, ele vai criar um negócio que vai ficar legal, mas foi ele que fez. Ou seja, aí a gente vai entrar em outras permissividades humanas que eu acho que não vale a pena. Mas, eu vou ficar toda hora assim, ó, se parar de novo, eu vou parar bonito, né? Não, vai que agora vai até o fim. Então, o que acontece? Quais são ferramentas importantes, e aí ligadas ao universo da felicidade, do bem-estar subjetivo, que a gente pode aplicar para ajudar a gente? Apreciação à beleza. O savoring, né? Porque assim, tem a apreciação à beleza, que ela também está dentro do savoring. A apreciação à beleza está dentro do savoring. Isso. Né? Que é você parar e você parar para você olhar o pôr do sol. Né? Você parar e você fazer o eatfulness. Você comer e você sentir o paladar. Rodrigo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu diria, o que o cu tem a ver com a calça? Se eu não tivesse numa live, eu falaria isso. Isso, né? Claro. Aqui entre a gente dá para falar. Só entre a gente aqui. O que acontece? São as cognições, são as novas conexões neurais que cada etapa focada vai trazendo para a gente. Né? Você parar e você olhar para uma estrela, você olhar para uma nuvem, você realmente sentir um cheiro, você não entrar no tropé da coisa, te permite ter presença, centramento. Né? A teoria U fala muito disso, de presença para você conseguir ver o futuro emergir. Processos de cool hunting, né? Que são de caçadores. Cool hunting. Então, o cool hunting, ele é o caçador de tendências. Cool, colado, hunting, caçador de tendências. Né? A técnica, por exemplo, que eu faço de cool hunting, ela é toda baseada em observação do presente. O cool hunting é um early adapter, ou seja, aquele cara que vai buscar as coisas quando elas estão aparecendo, ou ele vai antes, inclusive? Não, ele tem que ir antes. O trabalho dele é ir antes para entender quais são as ondas que a sociedade está emitindo sinais de que a coisa vai crescer. Tem ondas que viram ondas, tem ondas que viram marolas, tem ondas que viram tsunamis. Isso. Né? Então, o que acontece? E isso tudo está na percepção. E se você não ouve... Agora eu vou fazer vou usar uma expressão bem poética. Você tem que ouvir com os ouvidos os 4 Hs. Vamos lembrar dos 4 Hs, né? Ouvir com os ouvidos, ouvir com os olhos, ouvir com a boca, ouvir com o nariz, ouvir com todos os seus sentidos. Né? Isso é a percepção, né? Isso é a entrada das emoções no nosso cérebro, ela se dá exatamente por esses canais de percepção. Né? Então, exatamente isso. São os canais aferentes da emoção. Você tem que ser um bom anfitrião para tudo que você recebe. Você tem que saber cuidar, nutrir cada uma dessas coisas. Você tem que pirar com cada uma dessas coisas para depois você internalizar todas essas coisas e com isso você amplia muito o seu repertório. Né? E aí você, na hora que vem uma necessidade, não é só que você foi criativo, você estava nutrido de boas informações, de bons conteúdos. Isso. Né? E é por isso que, por exemplo, quando meu trabalho como mentor em criatividade, eu falo que eu crio pontes. Eu ajudo as pessoas a fazer esse movimento de lá para cá, de cá para lá, fazer sempre esse processo e de criar novas pontes. Não é destruir as suas pontes anteriores, né? Isso. E olhar para frente e conseguir falar, puxa, existem novas possibilidades. É sobre fazer novas conexões, né? E que é exatamente onde se dá a neurogênese, né? Então a gente aprendeu recentemente os neurociências. Adoro esse momento. É onde surge a neurogênese. Gente, essas palavras, elas são muito
lá. Não, mas é verdade, né? A gente aprendeu que são as novas conexões que fazem com que o cérebro se molde, ele se adapte, né? E isso é recente na neurociência. Ou seja, a gente tem aprendido que, assim, sim, um neurônio se vai, mas outro chega, outra conexão se abre, né? Então, gente, aí a gente entra na neuroplasticidade, em todas as coisas que a gente tem, que são incríveis. É isso né? aí. Então vamos lá, quais são dicas que a gente tem agora, 15 minutos? Vamos lá, mentoria criativa aí, vamos como lá, funciona? o que acontece? A gente pode fazer isso de diversas maneiras. Primeiro, tem os vários assessments que a gente tem aí, que eles são bons indicadores para mostrar quais são os nossos perfis. Porque acontece? São ferramentas. Porque, e o que é legal dessas ferramentas? Porque assim como o Fred citou ontem, por exemplo, o teste da jornada do autoconhecimento, que tem lá, naquele teste, você vê também tipo, as inteligências, as múltiplas inteligências, qual que você usa mais. Exato. Isso. O que acontece? A Gisele Bündchen, ela tem uma inteligência sinestésica corporal, assim como o Neymar, muito grande. Sim, porque ela sabe fazer toda a pose, né? E ela manifesta a criatividade dela naquele lugar. Isso. Né? Cada um, então assim, todo mundo é criativo dentro do seu perfil. Por isso que é importante. Sua possibilidade, né? Então, por isso que é importante o processo do autoconhecimento, dos assessments todos, eles são legais por conta disso, porque você começa a se apropriar daquilo que é teu e perceber quais são as novas pontes que você pode construir a partir disso, quais são as novas referências que você pode buscar na sua vida para nutrir o seu jardim, né? Vulnerabilidade, a gente falou sobre isso no começo. Vulnerabilidade é muito importante, né? Não se leve a sério, canta no banheiro. Mano, sabe o que eu tenho feito nesses dias? Eu coloco o YouTube na televisão, procuro karaokê e canto com a mão. Você sabe que esse processo, né, é um processo de liberação de endorfina. Na verdade, ele é hoje o grande disparador, vamos chamar assim, de bem-estar, de prazer. E eu tenho, por exemplo, uma playlist. Nada me irrita mais do que o trânsito. Tanto que esses dias eu estou achando lindo. 2 vezes que eu tive que sair nesses 15 dias, não tinha trânsito nenhum. Mas eu tenho uma playlist para as horas que eu estou irritado. Né? Por quê? Porque ele libera endorfina, ele libera, né, serotonina, e isso faz com que a gente se acalme. Então, assim, é muito importante esse gatilho, né? Esse escape. É que dentro do processo da criatividade, por que isso? Mais do que a endorfina, mais do que tudo, é você perceber que você pode... O seu movimento é maior. Você pode cometer essas palhaçadas. Você pode fazer essas brincadeiras. Você pode fazer isso. Exercita em casa para depois você fazer isso na rua. Né? Tenha uma curiosidade ativa. Não fique só esperando que as coisas caiam no seu colo. Vá procurar outras informações de outros universos, de outras situações, de outras organizações. Né? Eu gosto muito do exercício de colocar a palavra criar e criatividade no dia a dia. Então, assim, não é eu vou cozinhar. Eu vou criar um prato novo. Um prato novo. Eu vou limpar a minha casa. Não, eu vou buscar um jeito criativo de arrumar a minha casa. Porque você começa a estimular a sua fala, estimula o seu cérebro, certo, neurocientista? A pensar coisas de uma outra forma. Isso é mudança de mindset. Isso é um exercício para mudança de mindset. Ou seja, você vai fazer a coisa, né? E aí tem uma questão da questão dopaminérgica, né? Que a dopamina, ela entra exatamente nesse momento. Ela mais do que o prazer depois, é falar assim, eu vou criar o melhor prato da minha vida. E quando você pensa isso, quando está o ápice, está inundando de dopamina a sua cabeça. Por quê? Porque é a questão do poder. Eu tenho esse poder. Depois você vai experimentar, vai gostar, não vai gostar, mas assim, o processo dopaminérgico está aí. E por isso que ele faz tanta referência aos processos de inovação e de criatividade. Ele regula as ondas alfa, onda beta, tem toda uma série de... Tem todo um processo aí, mas basicamente é isso.
Você sabe que, assim, eu vou tentar... Obviamente que eu tinha milhões de coisas para falar e eu vou começar a encurtar a nossa conversa. Mas, assim, quando a gente pensa num grupo, né? Então, como que a gente pode semear criatividade dentro de um grupo? Tem uma técnica que eu gosto muito, que é da investigação apreciativa, que tem muito a ver com o que você acabou de dizer, né? Eu vou criar o melhor prato do mundo. Você estimula o grupo a pensar mudanças apreciativas a partir do ponto do que eles têm de bom, né? Você assim, então tá bom, quais são as forças que nós temos? Quais são os recursos que nós temos? Quais são os talentos que nós temos? Como é que a gente consegue usar tudo de bom que a gente tem para conseguir ir para frente? Né? Isso é um exercício bom para você fazer com a equipe. Tem as intervenções da PP, que também são super bacanas de serem feitas. E eu tenho uma... e eu tenho meus PP, só para quem não está familiarizado. PP é a psicologia positiva, né? Então, intervenções da psicologia positiva. Vamos lá. Eu criei inspirado nos 4 P's dele. Os 4 C's da criatividade. Boa, e aí, peraí. Ó, quero falar o seguinte. Já mostrei esse livro. Esse livro fala de quebrar a forma. Disney. Legal. Essa revista aqui, ó. Estratégias, existe criatividade. Que ele fala o seguinte: estratégia é cognitivo, é racional, é número. Mas para você fazer uma boa estratégia, você tem que pensar fora do negócio. E aí os 4 Cs da criatividade. Primeiro, compaixão. Receba todas as ideias. Tenha compaixão por elas. Não discuta. Entenda como você pode ajudá-la. Receba ela. A segunda, a cura. Né? Se ela não veio inteira, o que ela tem que ser curada? Como que você tem que vitaminá-la? A terceira, o circo. O circo. Que aí vai fazer palhaçada com essa ideia. A gente vai fazer malabares, a gente vai fazer brincadeiras, a gente vai bagunçar com ela. Que nada mais é do que se apropriar daquilo que você faz de melhor, né? Cada ator de circo ali tem o seu papel. Então, nesse momento não. Nesse momento é você extrapolar. Aí depois tem um momento onde você assume o compromisso com a ideia criativa. Que é o 4 C. Que é o 4 C. Então eu tenho primeiro compaixão, porque se eu tiver que pensar, a gente começa com a crítica, né? Não é isso. Primeiro a gente fala ter a compaixão. Vamos ter um olhar amoroso por aquilo. Aí, se ela não é tão boa assim, eu vou curar. Aí depois que ela curou, que ela tá viva, eu faço o quê? Eu vou lá e pimba! Eu vou brincar com ela. Eu vou me divertir com ela. Eu vou, subo, parará. E aí eu assumo um compromisso de dar vida para ela. Deixar ela extrapolar, né? E deixar ela ganhar o mundo, que é o que ela merece. Sim. E aí, eu tenho um sistema, né, que eu criei, que eu uso muito isso com mentorados, com coaches, é um exercício muito que eu faço, que tem a ver com isso que você falou do criar o melhor. Que chama ser mega. Ser mega. E que para cada momento, que é ser grande, ser mega. Sim, é a sua cara. Que assim, é o pensamento apreciativo. Isso, Farfã. Você é um momento apreciativo. E aí o que acontece? A depender do meu interesse e do meu objetivo, eu vou usando o ser mega eu vou dando significado para as palavras de acordo com o meu interesse. Por exemplo, eu posso ter, primeiro, ser sistema de encantamento e renovação. Sistema com C, é isso? Não, com S. Bom. Sistema. Por que você é pensado? Não é de cisgênero. Sistema com C. Não, mas gente, mas aonde que você pensou que ia ser com C? Pelo amor de Deus. Não, é que você falou com C. Sistema de não sei o quê. Sistema de encantamento e renovação.
Quando eu estou querendo criar uma coisa nova. Pode ser, por exemplo, se eu estou num período com a minha equipe está meio desmotivada, um sistema de engajamento e realizações. De engajamento, né? Um sistema de entendimento e reparação quando eu quero fazer um processo na minha empresa que eu tenho que rever processos. Ele é um PDCA da qualidade, né? Ou seja, ele tem um começo, meio e fim, ele é um processo... Não, na verdade é um sistema que eu ajudo as pessoas... Então, esse é o ser. Tá. Entendeu? E aí, de acordo com o modelo que a pessoa está precisando... Porque é muito mais para conseguir fomentar um pensamento criativo. Tá. Eu uso daqui para ajudar a fomentar um pensamento criativo. Aí eu vou para o mega, que pode ser movimento. Qual é o movimento que eu quero colocar? Aí depois que eu gerei o movimento, eu tenho que entender alguma coisa. Aí eu tenho que ser genuíno e eu tenho que gerar uma ação. Entendi. Ou eu tenho que materializar coisas. A coisa está solta, eu tenho que materializar meu M. Você tem que realizar, né? Eu tenho que energizar, então materializo, energizo. Aí eu vou pensar em algo genial para depois eu colocar a mesa ativa. Daí eu vou lá. Então, assim, eu vou criando formatos das palavras, eu vou criando esse tipo de coisa para ajudar a pessoa a ser mega na sua proposta. Né? É a gente conseguir fazer com que todo mundo saia do basal e coloque o cérebro para pensar num lugar que não é o ok, o tá tudo certo. Vamos pensar em alguma coisa que tá além? Vamos ser mega? É sempre um convite assim, vamos ser mega nesse processo que você tá pensando? Nesse contexto, tá. Né? Que isso exige com que todo mundo tenha que pensar no topo da montanha. Mesmo que, às vezes, o problema esteja na base da montanha. Na base, mas ele vai ter que pensar de um jeito plural, de um jeito e no grande, grupo, né? E no coletivo, né? Num coletivo de um jeito mega. Né? Então, pensando nisso, você acha que os líderes atuais, e aí não vamos se restringir à questão política hoje, mas os líderes nas empresas, os líderes gerais, está faltando criatividade, então? Está faltando... Você poderia mentorar esses líderes, porque o que eu acho é que... Os que tem, falta Fernando, pensar. Desculpa, Fernando, os líderes das empresas eu consigo mentorar. Porque muitos deles, que 99% deles, têm poder cognitivo, têm inteligência, têm uma saúde mental capaz, né, de ter empatia, ter compaixão, ter amor, ter várias coisas. Eu não tenho tanta certeza disso. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte... Porque tem uma pesquisa que quase isso que 60% dos CEOs têm traços psicopáticos. Né? Então, ok. A então falta de empatia. Beleza, obrigado por esse dado novamente. Seguinte, todos aqueles que não são psicopatas... Os outros. Todos que não são psicopatas, eu vou... Sabe por quê? Mas sabe por quê? Porque é o seguinte, eu vou conversar com eles e eu não vou ser escutado. Entende? Isso. Então, eu vou ter um trabalho, eu vou ter que humanizá-los num nível em que eu vou ter... Humanizar. Não, e talvez, como é um processo de saúde, não é um processo cognitivo, criativo, eu vou entrar em murchamento por conta disso. Porque eu vou começar a achar que eu sou o responsável e não conseguir ajudá-lo, entendeu? Então... temos 1 minuto para acabar e não tem jeito. Eu cumpri a minha meta. Eu só quero saber o seguinte. Quem é negro aqui, se tem algum negro assistindo a gente, por favor, põe um dedinho. Tá. Porque é o seguinte, se a gente não tem, a gente precisa ampliar a nossa rede. Isso. Eu queria agradecer muito, não só, obviamente, o Rodrigo, mas todos os nossos convidados. O nosso Cicerone Cláudio falou oi para todo mundo aí que foi entrando, né? Mas eu queria agradecer 1 a 1, se desse tempo, mas principalmente Rodrigo, e eu queria ouvir tua mensagem final agora. Gente, obrigado pela presença de todos. Eu acho que criatividade é um bom caminho. Se ela não é o caminho, ela é um bom caminho para a gente começar a mudar o mundo. Então, tenha coragem para assumir a sua criatividade. Sua criatividade é o seu melhor no mundo.
é você colocar a sua excelência no mundo. É o seu jeito único de ser. E eu acredito num mundo de pessoas que vão ter essa capacidade única de ser. Porque isso, cada um sendo um, a gente vai conseguir ser o todo. Amém. Gente, valeu. A gente vai deixar gravado aqui. A gente fez um exercício para deixar gravado. Para todo mundo, abraço. Olha aí. Abraço. Todo mundo, um abraço. E quando a gente voltar dessa, sei lá o que está acontecendo com o mundo, a gente dá um abraço. Eu vou vender meus abraços, eu vou ficar milionário. Eu vou dar. Eu tô dando, tá bom, gente? Eu não vou vender, não. Muito bom, obrigado, parabéns. Obrigado. Eu tenho orgulho de ter mentores como os que têm passado aqui. Nosso grupo de mentores está fantástico. E é por isso, porque cada um tem muita coisa para aportar, muita coisa para ensinar. Ô mãe, eu mexi muito no cabelo. Você foi mega, ela vai falar. Você foi mega. Muito gente, bom, gente. Valeu. Muito obrigado. Beijo. Ele deu 1 minuto pra gente, ó, Fernando. Deu 1 minuto ainda. Não, é que a gente entrou 19h31. É verdade. Então tá, tchau, gente. Tá na hora de dormir. Não, todo mundo que entrou, obrigado. Um bom sono pra... Gente, me sigam, @Rodrigo de Aquino. Isso, @FedJob.